Bem-vindos ao primeiro episódio da série Moda Sustentável do Change for Good Talks. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Brunetti, uma das idealizadoras desse talk e do perfil do Change for Good no Instagram. Sou também doutora em Psicologia Social pela PUC. Para dar início a essa série sobre moda sustentável, nós trouxemos aqui a Carolina Pucci Carvalho, fundadora da MyBase, que é uma marca sustentável de moda atemporal, certificada como empresa B, e trouxemos Fabiola Rosa, bióloga e idealizadora das marcas Bila Biloca e Retecer. Na Retecer, a Fabi transforma resíduo têxtil das indústrias moveleira e da moda em peças e utilitários e brinquedos, unindo sustentabilidade, design autoral e propósito. E nessa primeira conversa dessa série nova, nós vamos realmente ir fundo no sentido do que significa ser uma marca sustentável, uma marca de moda sustentável, uma marca de produtos sustentáveis. Nossa, que delícia hoje. Gente, tá o máximo, porque eu tô aqui recebendo virtualmente a Fabi e pessoalmente a Carol, duas amigas e parceiras já de muitas coisas que a gente fez junto. E são duas marcas que o Change já se envolveu muito. A última campanha que nós fizemos, aquela Yes, We Can Change for Good, foi justamente com a marca MyBase, que a Carol está aqui representando, e com a Retecer, que a Fabi está representando. Então, bem-vindas, queridas. É uma delícia ter vocês aqui. Fabi, a próxima vez você tem que estar ao vivo, tá? Obrigada, Rê. Muito bom estar aqui também, a gente falar sobre esse tema que é tão importante, que eu adoro. E sempre muito gostoso esse bate-papo, essa troca, né? Que acaba sendo uma grande troca também. É, que a gente vai uma aprendendo com a outra, né? Exatamente. Eu agradeço também o convite, né, para estar aqui nessa conversa que é tão valiosa, né, para todos nós e que é o assunto que a gente mais gosta de falar, eu diria, né? Então é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Sabe que a gente andei conversando com a Ju antes da gente começar essa conversa e veio uma vontade muito grande da gente dar um passinho para trás no sentido de explicar o que a gente chama de moda sustentável, o que é isso, o que é a indústria sustentável. Então a Carol está com a moda, está com as roupas, né? A Retecer está olhando e cuidando, vamos dizer, de usar novamente ou de usar pela primeira vez sobras e resíduos da indústria têxtil. Então, assim, mas o que é realmente ser uma empresa que foca nisso, que se preocupa com isso, que está visando, né, a sustentabilidade, as questões ambientais e, obviamente, que as questões sociais que também estão muito, né, assim, ficam muito abaladas por uma indústria muito agressiva, né, assim, de produção muito agressiva. Então, queria entender com vocês. Legal. Se puder começar aqui, Fabi, quero te ouvir também. Mas eu acredito, Rê, assim, acho que uma empresa de moda sustentável é a empresa que genuinamente se preocupa com os impactos sociais e ambientais que ela gera. E quando eu falo de se preocupar mesmo, ela olhar isso com a mesma importância que ela olha resultado, né? Então, toda empresa ela tem o objetivo, né, de gerar lucro, gerar resultado. E eu entendo que essas empresas que realmente focam e estão com um olhar muito forte para a sustentabilidade, elas olham com a mesma importância, né? Então a gente fala desse equilíbrio entre resultado e impacto social e ambiental. Então, assim, de forma bem resumida, eu colocaria dessa forma. Quer dizer, isso está na sua cabeça o dia inteiro, né? Exatamente. Assim, tipo, na tomada de decisão do que eu vou fazer na próxima coleção. Exatamente. Enfim, né? A gente fala que não uma empresa, né, de moda sustentável, não é aquela empresa que tem uma área de sustentabilidade ali separada. A gente brinca que a sustentabilidade ela está permeando todas as áreas da empresa. Tem que estar todo mundo pensando nisso, todo mundo mesmo. Então, quando a gente faz um treinamento, quando uma pessoa chega, ela faz uma imersão nesse tema e ela começa, a gente planta aquela sementinha, ela começa a trazer. Então, eu falo que cada um dentro da sua área ter isso em mente. Não é uma coisa que tem alguém só pensando naquilo, é todo mundo com essa mesma direção.
Fabi, a gente vai voltar aqui, Carol, muito, e Fabi, você sabe que isso aqui não é uma entrevista, né, Carol e Fabi, isso aqui é um Sim, bate-papo. bate-papo. Então, assim, a gente tá, assim, todo mundo perguntando para todo mundo, tá? Mas, Fabi, conta para você, então, como que é. Então, para mim, na verdade, assim, foi a minha própria experiência de ter uma confecção que gerava resíduo, que me levou a pensar no que fazer com aquela sobra, né, com Ai, que aquele legal. descarte. Que isso veio da minha primeira marca, que chama Bila Biloca. E aí a gente foi juntando. Então, assim, foi uma necessidade que eu vinha, porque eu não conseguia jogar aquilo fora. Para mim não fazia sentido jogar o meu descarte, né, o que seria o descarte, jogar no lixo. E aí, então, eu juntei esse material. Então, eu já tinha dentro de mim essa vontade de reaproveitar que eu nem sabia que eu tinha, né? Que eu nem sabia que isso ia virar um negócio. E aí foi quando surgiu a Retecer, então, para aproveitar esse resíduo, esses retalhos que eu tinha na empresa. E depois a gente se uniu, claro, a outros fornecedores de retalhos também, né? Tanto da indústria da moda quanto da indústria moveleira, para a gente, então, ver o que a gente poderia fazer com esses retalhos. E para mim, assim, é um desafio que eu acho que é muito gostoso de se trabalhar, é justamente porque a gente primeiro precisa conhecer o resíduo, né? Então a gente precisa ver o que aquele resíduo ele pode se tornar, né? Dependendo do tamanho, dependendo do tipo de tecido. Então, assim, esse cuidado com o resíduo, com o reaproveitamento, é algo que é nosso 24 horas por dia da empresa, a gente está focada nisso, né? Como criar peças que sejam úteis, que sejam bonitas, esteticamente bonitas, e que usem, então, que reaproveitem aquilo que já não faz mais sentido para aquela outra empresa, né? Para aquele nosso fornecedor. Conta um pouquinho mais e depois a Fabi até pergunta também, se quiser, Fabi, conta um pouquinho mais detalhado do processo mesmo, das tomadas de decisão, quando você vai, sei lá, vai produzir uma coleção nova. Como é que é isso? Tanto nas questões mais de contratação do pessoal, como na escolha dos materiais, enfim, conta um Uhum. pouquinho mais. Legal, Rê. Eu falo que o processo é todo diferente quando se trata, né, da moda sustentável. A gente acredita ali, primeiro, que a gente não trabalha com uma coleção que entra e sai completamente, como o varejo tradicional. Então já começa, a primeira decisão é aí. A gente vai trabalhando por ciclo de vida do produto. Então, um produto pode estar lá na MyBase, que tem vários produtos que estão há 10 anos em linha. Mas de repente o tecido saiu de linha, a gente trocou e não deu certo, aí a gente joga, a gente fala que aí vai jogando ele para a categoria sale, quando ele já está ali no finalzinho, a gente sabe que não vai ter uma reposição. É bem diferente, acho que de um varejo, de uma moda de varejo tradicional, porque a gente não trabalha com coleção mesmo que entra e sai, a gente vai trabalhando por ciclo de vida dos produtos, então isso já é uma decisão, né, diferente. E a gente tem essa análise de quantos produtos a gente vai lançar, para quantos produtos vão sair, mas tem produtos que estão em linha há 10 anos, então a gente vai olhando, é um produto que ainda tem muito potencial, porque a gente trabalha com essa moda temporal. Então eu falo que a decisão, o segundo passo da decisão, a hora que a gente vai escolher desenhar um produto novo, é entender se ele é um produto de fato atemporal e que vai durar muito. Né? E isso, ser muito fiel a isso, porque é muito tentador. Às vezes tem umas coisas muito de tendência, de modismo, que às vezes a gente gosta, mas a gente fala isso daqui a pouco, a gente vai olhar e não vai aguentar, não vai querer mais. Então isso sai fora do nosso propósito. E que isso tem a ver com o consumo consciente, que a gente diz também, né? Da pessoa ter aquela peça ali que vai durar muito tempo no guarda-roupa dela. Então, a decisão na criação, ela é muito importante. Depois vem a escolha dos tecidos, que também é um ponto que a gente adora ali, mas que é muito desafiador, que exige muito estudo, porque é desafiador tanto na escolha quanto passar depois essa informação para o consumidor. Porque a gente prioriza muito as fibras naturais, as fibras de origem natural, que uma coisa é diferente da outra, né? Então as fibras naturais são algodão, o linho, a seda, são as fibras que já estão prontas, então o algodão, existe a planta do algodão, você colhe e faz já a fibra, ela não passa por nenhum processo químico. Existem as fibras de origem natural, que são as fibras que vêm da celulose, como o liocel, a viscose e o modal, que a gente chama também de fibras artificiais, que elas passam por um processo químico, muitas vezes não poluente, as pessoas confundem isso com os tecidos sintéticos. E existem as fibras sintéticas, que são as fibras que vêm do petróleo, um plástico, né? Então, como o poliéster e algumas outras. E 90% da produção hoje de fibras de tecidos são dessas fibras sintéticas.
e muitas vezes as mais escolhidas no mercado por uma questão de preço. Então, as decisões ali são muito complexas, a gente olha muito, tenta olhar muito os benefícios funcionais daquele tecido. Por que a gente vai escolher pensando na pessoa que vai usar, pensando nos impactos ambientais? Então, por que eu vou escolher um tecido de fibra de origem natural ou natural aqui e não uma de fibra sintética? Então, a gente olha que o tecido de fibra natural vai trazer frescor, não vai segurar calor do corpo, então faz muito sentido no verão. Ele é uma fibra biodegradável, de fonte renovável, então por que não usá-la? E faz todo sentido. Bonita, né? Então a gente faz blends de fibras de origem natural, que fazem todo sentido. E quando vai usar um tecido sintético que vem do petróleo, tem que ter um porquê. Então a gente prioriza muito os tecidos reciclados, que já foram reutilizados, que vêm de fibras já utilizadas, ou então que tenham um motivo muito especial, tem que ser impermeável, e é muito durável, a pessoa não vai lavar um casaco, né, como a gente falou, um casaco de inverno, que vai para a neve, a pessoa não fica batendo na máquina, que isso gera às vezes microplástico. Sabe que você está falando uma coisa que eu nunca tinha pensado, porque eu sempre imaginava assim, o tecido, vamos dizer, natural, é aquele que vai decompor, né, de uma forma mais natural e que não vai poluir, vamos dizer, né, os lençóis freáticos e tudo isso. Mas eu nunca tinha pensado na hora que você lava, né? Que também não é só na hora que você vai descartar, na hora que você está lavando, você está realmente, né, poluindo muito mais, né? E a gente esquece que se a gente escolhe continuar nesse modelo de consumir sem consciência, a gente também tem que ter né, consciência de que a gente está escolhendo muitas vezes até adoecer. Exatamente. Porque toda essa poluição, depois a gente está ingerindo ela de volta. Exatamente. Né? Assim, que vai para os mares, para os oceanos, e aquilo acaba na vida, além de destruir a vida marinha, os peixes comem, a gente come o peixe, isso vai parar dentro da gente. Pois é, né? Então, não é? é uma coisa, é um ciclo ali, então é aquela história da gente ter consciência de que o lixo não vai embora, ele volta pra gente, né? Não existe um outro lugar para você descartar esse lixo. Ele pode estar num tamanho que você não enxerga, mas você está Exatamente. reabsorvendo ele de novo, Ele né? está voltando para você. E aí a gente vê essa... Eu queria fazer uma pergunta também para a Carol com relação à quantidade de tecido. Como que ela calcula essa quantidade para efetuar a compra? A gente faz com base nesse planejamento de número de peças que a gente quer fazer. E, como eu tinha comentado, é que a gente, hora de fazer o risco, hora de fazer a modelagem, tentar ser o mais eficiente possível. Então, ter o menos perda possível, né? Mas pequenos retalhos sempre sobram, e entra essa história da gestão desses resíduos, que é um desafio na indústria, que aí acho que vem o seu belo trabalho aí, né? De trabalhar, porque, de fato, você pode, hoje existem os sistemas que ajudam nessa pilotagem, nessa modelagem mais eficiente, para ter o mínimo de resíduos possível, mas de qualquer forma ainda sobram pequenos resíduos, e aí entra esse segundo desafio, que é essa gestão desse resíduo produtivo, né? Isso. Que até... Oi? Pode falar. Pode falar. Que até hoje eles chamam, né, de coprodutos, né? Eles acabam até nem falando mais resíduo, porque né, ainda tem como utilizar, principalmente as pontas de peças, né? Exatamente, é o reuso, né? Então, não chega a ser um upcycling ali, mas é um reuso, e isso tem um grande valor, né? Fabi, conta um pouquinho para a gente também, que você estava me falando sobre essa questão de um ecossistema, que não é só uma questão, vamos dizer, de uma sustentabilidade, mas quer dizer, vai além de olhar só para a sustentabilidade, é um ecossistema todo. Me explica um pouquinho isso. Então, hoje, assim, até voltando um pouquinho na questão dos retalhos, então hoje, assim, a gente trabalha, né, com a parte de... A nossa linha infantil, a gente preferencialmente trabalha com tecido de algodão cru, né, como base. E aí a gente inclui os retalhos de tricoline, de empresas, principalmente de camisarias, para fazer os detalhes que dão a cor para aquele brinquedo, né, para a criança. E aí já a parte da RTC, né, que seria a parte que a gente usa, resíduo da indústria moveleira. Então, no meu caso, por exemplo, eu não tenho como escolher trabalhar com tecido, um linho, né? Quando vem uma peça de linho, eu agradeço, né? É uma delícia trabalhar com esse material. Mas a gente acaba trabalhando muito tecido misto.
Então, assim, a nossa realidade, na verdade, é o que a gente recebe, né? E é um desafio mesmo a gente pensar em peças para cada tipo de tecido que a gente recebe e que não é uma escolha nossa, foi uma escolha lá do nosso fornecedor, né? Do fabricante de móveis, do fabricante de roupas, Esse parceiro, do nosso parceiro. E isso acaba sendo também para a gente um desafio, mas que a gente gosta bastante, porque com isso a gente desenvolve produtos diferentes, para utilidades diferentes. E esse é só um nicho, né, onde a RTC atua, que é esse ecossistema aí, né, que a gente já conversou um pouco, porque nós produzimos peças, nós somos fabricantes de peças, nós vendemos peças, nós temos o e-commerce, tudo, mas a gente se preocupa também com a questão da educação, né? Se a gente conseguir, e é isso que a gente está fazendo, levar esse reaproveitamento, né? Essa forma de ver o descarte, né? Quer dizer, aquele lixo, que aquilo não é um lixo, não então é. a gente ensina isso para as crianças, a gente vai em escolas, e que isso pode ser transformado, então, em brinquedos, em peças para eles usarem, né? Inclusive, a gente fez recentemente uma oficina aqui na empresa, foi uma oficina de férias que a gente ofereceu para as crianças. Teve a presencial, mas a gente também hoje tem o curso online, que é justamente para a criança aprender a fazer brinquedos usando roupa velha, roupa que ela Ai, que que não tem mais máximo. uso, que está manchada, meia despareada, que todo mundo tem em casa. Então, é uma forma da gente ensinar para a criança o que a gente faz no dia a dia, e que ela aprenda e visualize aquilo e tenha essa experiência com os próprios brinquedos, né, originados, então, do que seria lixo. Fabi, Maravilhoso. compartilha com a gente esse link aí dessas aulas, porque é super legal, não é? Super, Assim, super já vou interessante. praticar aqui com os netos um pouquinho Isso. também. Com Isso. filho também, Não, porque esse não é? trabalho de educação é essencial, né? Exato. Começar lá com as crianças, porque a gente vê a dificuldade hoje de mudar, né, a cabeça de quem já vem de um outro modelo. É, Então, que tinha esse conceito, né, de que é isso, de que eu joguei o lixo, não estou vendo o lixo, ele sumiu. Ele não tipo, não tá sumiu, ele mais está ali em na sua casa, grande né? casa, que é o É, planeta, né? exato, exato, Ele se né? E mantém uma, ali. e uma outra, esse é um novo curso que a gente vai começar a montar, que é justamente para ensinar outros empreendedores, então outras artesãs, outras costureiras que já trabalham, já costuram, né, trabalham com material novo, a gente ensinar essas pessoas a trabalharem com resíduo. Então, Que assim, aqui legal. na minha região eu consigo pegar resíduo de moda, né, resíduo de móveis e tal, mas de repente na região dela ela consegue pegar resíduo de empresas calçadistas. Então, assim, a gente ensinar é realmente uma educação, né, para que outras pessoas possam ter um negócio semelhante ao nosso, utilizando o resíduo, e que isso cresça no Brasil, né, que esse uso realmente reverbere Maravilhoso. e que outras pessoas tenham, então, uma empresa focada em sustentabilidade. Essa história de educação era um pouco o que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, Carol, que a gente estava falando, vamos dizer, do seu papel também como, né, educadora mesmo de quem produz, no caso, você estava contando dos tecidos, né? Uhum. Que as pessoas às vezes nem, na hora que você pede, eu quero tecidos com essa característica, a pessoa nem sabe exatamente o que te entregar, porque Exato. ela nunca aprendeu a olhar para aquela pilha, né, de tecidos que ela tem ali disponível com esse critério, né? Assim, Exatamente, então Rê. tem o critério preço é o primeiro que aparece, né? O critério e às vezes o critério preço a gente não se dá conta que, ainda mais quando ele é extremamente milagroso, Uhum. extremamente vantajoso, alguma coisa ali Exato. naquela cadeia produtiva ali, Alguém está pagando essa conta. exato, não É, tem esse milagre, né? exatamente. E é isso que a gente tem que entender enquanto habitantes do planeta Terra, enquanto civilização, né, da raça humana, que para a gente perdurar como raça existente, a gente tem que começar a olhar para isso, Com certeza. né? Então, assim, eu entendo e eu reconheço assim que faz sentido o custo ser diferente, né, das Uhum. peças que vocês produzem, porque eles têm ali muito mais do que simplesmente aquele produto. E Exatamente. cabe a mim escolher. Às vezes eu não posso,
Até entendo. Então, às vezes é uma coisa que eu não posso mesmo, não tenho capacidade de fazer essa escolha financeira, Uhum, né? Eu preciso, né, uhum. suprir ali uma demanda de, quer seja de algum objeto que estou precisando em casa, de uma roupa, ok. Mas quando a gente pode, na medida que for possível, vamos, né, buscando pelo menos ter essa consciência de que em algumas situações dá para escolher, né? Em vez Exatamente. de comprar, sei lá, brinquedos, né, de materiais que a gente sabe que são bem questionáveis, né, É isso. tanto no modo de produzir como depois no descarte, vamos construir o brinquedo, porque o que a criança mais gosta, muitas vezes, mais do que o brinquedo, é a interação com Exato. aquele adulto que ela quase não tem acesso, Exato. né, que dedica um tempo ali para estar produzindo junto alguma coisa, e tanto faz, vamos dizer, o resultado na plástica pode não ser o mesmo, mas o valor né, daquilo, daquela interação, supera aquela plástica perfeita, né? A criança não é Exatamente. tão ligada na plástica perfeita Uhum. quanto os adultos que estão em volta às É, vezes, não é? é. E Fazer eles coisas. descobrem outras formas de brincar com aquilo. É, É. Isso estimula a para mim imaginação. foi algo assim que eu nem esperava, né? Que com aquele brinquedo que, sei lá, era para ser um jogo da velha, eles criaram um tiro ao alvo, eles pegavam as peças e atiravam no Que alvo e tal. Então, legal. assim, realmente a criatividade da criança, né? Ela tá ali. Não, é tão Maravilhoso. incrível. Muito Eu legal. tive a oportunidade 2 vezes de brincar com 2 netinhas. Uma que é a minha netinha que mora aqui no Brasil, que ela devia estar com, sei lá, uns 5, 6 anos, e ela queria se fantasiar de um cachorrinho que chamava Blue, que eu nem sabia direito o que era. Tá bom. Vovó, você faz? Eu falei, nossa, faço? Claro que faço. Sempre fiz para os meus filhos, né? Então, mas era assim, é para já, né? Uhum. Faz já. Tá, então já. Como que é o Blue? Ele tem uma orelhona. Bom, resumindo, Hum, eu peguei um boné azul que eu tinha com um lenço azul, acho que era uma echarpe, e fiz o lenço virar uma orelha. Pode imaginar como ficou bonito esse ah, Blue, hein? acho que ficou Vestiu a bonito mesmo. camiseta do vovô, que era azul, Ah, e ficou toda azul, e jantou como esse cachorro, gente, que entendeu? máximo. Assim, e ainda falava, vocês sabem quem eu sou? Ah lá, Né? incorporou. Incorporou. E em Portugal, com a minha netinha portuguesa, ela, vovó, eu queria me vestir da sereia lá, como é que ela chama? A mermaid, aquela pequena A Pequena sereia Sereia da Disney. da Tá, sei, Disney. sei. Que acho que o cabelo é cor de laranja. Bom, Isso. eu amarrei um suéter cor de laranja na cabeça dela, peguei um chale meu que era azul turquesa e tinha a ponta meio torta e virou ali uma cauda de sereia, mas estava perfeito. E aí só estava faltando o bustier, que ela estava de uniforme, fui Aham, pondo tudo isso por cima do uniforme. aham. Aí peguei um lenço, amarrei, pronto, ela Funcionou. virou a sereia, Pronto. posou, É fez isso. fotos. Então, assim, quer dizer, não preciso ir para a Disney comprar a melhor Exato. fantasia, Exatamente. Sair entendeu? correndo que nem uma Não é? louca. E é aquela fantasia que é com aquela, com tecido, às vezes, Com muitas a- vezes duvidoso, Pois e que é, daqui a um tempo vai ser aquilo descartado exato. e não Então, fez assim, quer mais dizer, a sentido. desculpa de que a gente precisa por causa da criança não é verdadeira. É, Então, não é pela criança. é, Às vezes é porque eu quero a é. estética perfeita ali, mas, né, a interação tem um valor, não Exatamente. é? E de estimular a criatividade, a imaginação, tem um valor enorme, né, em É, volta disso tudo, além dessa de trabalhar com o resíduo que está em casa, adorei isso, né? Você pegar uma roupinha que não serve mais, que não dá mais para doação. é. Mas tá bom, jogar para a criança, o que você pode fazer com isso, né? É um upcycling mesmo, isso é maravilhoso, que é o que o mundo está precisando mesmo, porque a gente, como dizem, a gente não precisa produzir teoricamente mais nada, a gente pode reutilizar tudo que já está tudo por aí, né? Exato, se É, é conseguir um, reutilizar, nossa, é uma é, maravilha, né? Em vez então de. é um É, desafio grande, mas existem soluções. Acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? Olhar para tudo que está acontecendo e entender que existem soluções, basta consciência, a gente ter consciência. Carol, conta um pouquinho também, depois a Fabi, dessa parte, vamos dizer, a gente falou um pouco dos materiais e da parte da produção, Uhum. né? Como é que vocês fazem as escolhas de aonde vai ser produzido, quem que faz, quem que,
corta, quem que costura, quem que monta, como que é isso? Isso também é desafiador, Rê, porque eu falo que quando a gente nasceu, a gente escolheu a gente produzir no Brasil, até porque a gente não tinha opção. Você vai fazer a produção pequenininha, você não tem como importar nada. Então a gente começou a produzir no Brasil e foi quando eu comecei a entender o tamanho do problema, né? Eu não venho da indústria da moda, então eu comecei a conhecer de fato a problemática da moda quando eu comecei a My Basic e falei, eu desisto ou eu faço alguma coisa diferente, que aí veio toda a história do propósito. A gente começou a produzir no Brasil e entender esses modelos, como é que funcionavam as oficinas e fábricas maiores, grupos produtivos menores. E com o tempo, conforme a gente foi crescendo, a gente viu que já dava para a gente produzir fora, que isso seria muito mais vantajoso em termos de valor. A gente teria custos muito melhores, conseguiria vender, ter margens de lucro muito maiores. E aí, de novo, entrou o propósito. A gente falou, não, nós vamos manter a produção, é uma decisão da marca manter a produção 100% no Brasil, mesmo depois desses 12 anos. Então, a gente teria capacidade para importar algumas coisas, mas a decisão foi manter tudo no Brasil, com o objetivo de estimular a economia local, da gente estar perto de quem produz, é olhar nos olhos, a gente conseguir negociar, entender o que tem por trás, o que aquela pessoa pensa, quais são os valores, se os valores são compatíveis com os valores da My Basic, o que ela faz com os resíduos dela, né? Como a Fabi estava contando quando ela tinha confecção. Aquilo é uma coisa que ela entende, né? Que não é para ser descartada, que não é um lixo, que aquilo tem uma utilidade, ou ela vai e taca ali fora como um lixo comum. Então, tudo isso a gente avalia muito na hora de escolher um fornecedor, entender a estrutura dele, os valores dele, e a gente faz uma homologação. Então, a gente tem alguns grupos produtivos que trabalham com a gente, ligados ao Instituto Ecotesse, que faz essa capacitação com mulheres em situação de vulnerabilidade social, intermedia essa relação das marcas com esses grupos, então, no caso da My Basic, com esses grupos produtivos, tem um trabalho fantástico com grupos, às vezes, de deficientes mentais que têm hiperfoco, às vezes fazem botãozinho forrado. Então, ela vai especializando as pessoas de acordo com as capacitações, as possibilidades. E ela faz esse papel de buscar marcas, e com a My Basic essa parceria só foi crescendo porque a gente tem essa recorrência. Como eu disse, a gente não trabalha com coleção, tem produtos que o mesmo produto que eles produzem para a gente há anos. Então eles foram capacitando, capacita esse grupo, faz essa camiseta, esse grupo já está ótimo, deixa eu aproveitar essa camisetinha e capacitar outro grupo, porque ela pode ficar treinando muito tempo até ela ficar boa e começar a produzir. Então favorece muito esse modelo de negócio. Então a escolha ali dos nossos parceiros vai muito por esse caminho da gente entender bem esse fornecedor, independente de ser pequeno, médio ou grande, se tem as certificações de ABVTEX ou não, a gente olha com muito cuidado para quem vai produzir com a gente. E você, Fabi, conta um pouquinho como é esse processo para vocês. Então, a nossa produção, principalmente quando a gente tinha só a Bila Biloca, né, a gente comprava tecidos de rolo, né? Então, era um tipo de produção. Quando a gente passou a trabalhar com resíduo, e aí veio a RTC, e a Bila Biloca também se tornou uma marca sustentável, né? E aí a gente, então, começou a trabalhar com pedaços de tecido. E precisei realmente ter um tempo ali, né, para que as pessoas pudessem se acostumar a trabalhar com resíduo, porque muitas vezes o que acontece? A gente recebe um tecido todo amassado. Então, assim, para cortar a tricoline mesmo, do jeito que vem, né, a gente tem que passar ela para conseguir empilhar aqueles retalhos e para conseguir cortar aquele material. Então, realmente é uma mudança grande de negócio. Eu falo assim, você tem que querer muito trabalhar com resíduo, sabe? Tem que ser seu propósito de vida, porque dá muito trabalho, né? Mas, assim, por outro lado, eu sempre tive pessoas trabalhando comigo, eu acho que a gente atrai essas pessoas mesmo, né? Que falaram, abraçaram a causa, falaram, não, vamos lá, vamos continuar, né? A gente quer fazer parte disso. E hoje, então, eu tenho essas mulheres, né, que participam na competição aqui comigo. Eu fui a primeira costureira da marca e depois, hoje, né, já faz alguns anos que eu não costuro mais, mas eu entendo também todo esse processo, eu entendo a dificuldade, então, para mim, é mais fácil também conversar com elas, combinar, entender o lado delas também, quando elas me falam, ó, nesse tempo não dá para costurar essa peça, porque eu sei como que é estar ali, né? Então, eu acho que isso tudo facilita muito o nosso trabalho. E essas mulheres hoje elas trabalham das casas delas mesmo, né? Então a gente
Foi uma escolha que aconteceu, e essa escolha aconteceu na pandemia. Então, antes elas vinham trabalhar comigo, né, aqui na empresa, e que depois, então, elas optaram por não vir mais aqui, mas sim trabalhar das casas delas mesmo. Então, hoje a gente tem essa rede aí de costureiras que trabalha com a gente tanto aqui de Botucatu quanto de outras cidades também aqui próximo. Fabi, conta um pouquinho o que que você faz, né? Na verdade, o que que a Retecer produz? Porque, assim, a gente até já comentou aqui dos dois produtos que estavam na nossa parceria lá no projeto com o Change, que tinha aquela cesta, né, para revista, para manta, enfim, que é super simpática, e tinha o porta-vinho. Mas o que mais que vocês fazem? Vamos dizer, quem são, sei lá, os melhores compradores que você pode ter, para as pessoas que estão ouvindo a gente também entenderem aí e se interessarem para conhecer o seu trabalho, para contratar um pouquinho o seu trabalho. Conta um pouquinho também. Então, a gente tem a linha infantil, né, que ainda ficou com a marca inicial, que chama Bila Biloca. E nessa linha infantil a gente tem desde os cestos organizadores para brinquedos das crianças, para roupa suja das crianças, e tem também uma linha de brinquedos educativos. Esses brinquedos educativos são em tecido, e a gente então vende eles, comercializa eles como presente, então na venda unitária, e também um outro nicho, que é um nicho grande que a gente atende, que é lembrança de festa infantil. Então, daí a gente faz toda a personalização dessas peças no tema da festa. Quando a gente passou a Bila Biloca para ser uma marca, né, consciente, nós abolimos o uso de saco plástico. Então, nossas lembranças elas vão amarradas com um cordão de algodão para a criança ainda ter aquela coisa do abrir o presente, né? Uhum. Mas vai mais com saco plástico. Então, assim, da Bila Biloca, da linha infantil, são essas peças. A gente também atende escolas no Dia das Crianças, que está chegando agora, né? Então, a gente já começa aí essa confecção mais voltada para as escolas, que dão de lembrança presente nos Dias das Crianças, e também empresas. E aí a gente tem a RTC, que daí mexe mais com o resíduo mesmo da indústria moveleira, e aí o nosso forte são os utilitários. Então a gente tem bolsas, sacolas de vinho, porta-joias, necessaires, sacos organizadores, kit organizador de mala, e os cestos organizadores, que daí são cestos para roupa suja, cestos para mantas. O cesto tem aquela versatilidade, né? Que ele vai desde um lavabo para você colocar papel higiênico, né? Uhum. Até então um cesto para uma lavanderia. E todos os nossos cestos são feitos então com resíduo têxtil, e eles têm sempre assim uma alça com algum detalhe em macramê, que são as nossas artesãs que produzem, para dar essa também delicadeza, né, nas peças. E a gente tem também, então, com esses utilitários que a gente já faz para venda para o cliente final, a gente também tem uma linha de brindes. Então, a gente faz brindes também para empresas, personalizados com a marca da empresa, e também a gente atende o nicho de casamentos. Então, a gente também faz lembranças para padrinhos, madrinhas e para as crianças, páginas daminhas. A gente realmente atua em vários nichos. Que legal. Diferentes. Muito legal. Carol, você tem alguma coisa que você gostaria de perguntar para a Fabi, assim, do que ela faz? Como que ela toma algumas decisões que pudesse te ajudar também na sua tomada de decisão e vice-versa aí? Não, eu queria entender, Fabi, como é que funciona, por exemplo, você recebe alguns resíduos bem pequenos, né? Você falou, às vezes também os retalhos. Resíduos maiores, às vezes, são mais fáceis de criar, né? Que acredito eu. Queria entender como é que é esse processo. Por exemplo, você recebeu de uma empresa muitos resíduos desses pequenininhos, que imagino que sejam usados para enchimento, essas coisas. Como é que funciona esse processo? Você recebe lá aquele volume enorme e você tem que dar vazão para aquilo usando a criatividade, ou não, você tem que negar e falar, olha, não, eu só posso receber desses resíduos pequenos esse volume para isso, isso, isso. Como é que funciona isso? A gente, isso mesmo, depende. Depende do tipo de resíduo. Tem resíduo que a gente usa bastante, então que tem uma rotatividade maior, e tem resíduo que a gente usa menos e que aí realmente às vezes a gente nega esse recebimento, né? Ah, tá. Isso acontece sim. Mas assim, quando chega o resíduo para a gente já faz uma separação. Então, do que vai para fazer as peças maiores, que são os cestos, então a gente deixa isso em um lugar, né? E as menores, então, esses
tecidos muito pequenos, que são os retalhos do processo de corte mesmo, aí a gente já separa por cor. Então, ele vai para compartimentos mesmo, que a gente já separa por cor, e esses tecidos menores são usados tanto para os brinquedos educativos, né, para as peças infantis, como também é o que você falou, para enchimento de outras peças. Então, e assim, e a gente vai criando conforme a demanda também. Sei. Então, assim, porque a gente não quer rejeitar, né? A gente quer criar. realmente envie. E aí, por exemplo, agora nos últimos meses nós criamos um chaveiro que ele é todo preenchido com pequenos retalhos. Então, e o chaveiro para a criança colorir, né? Tem um desenho, tudo pode ser feito no tema da festa da criança. E aí, então, a gente enche isso com os retalhos. Que legal. Que legal. E como é que funciona a logística disso também? Desculpa, eu já estou fazendo uma segunda pergunta, ótimo, que é maravilhoso o projeto. As empresas coletam, então, esses resíduos e elas enviam diretamente para você? Na verdade, a gente tem tanto as empresas que a gente vai buscar, né? É o que mais acontece, é a gente que vai buscar. Tá. Então, eles avisam a gente, ó, já tem uma quantidade que já dá para vocês virem pegar. O volume que é legal. Coleta. Muito legal. Agora, tem casos, por exemplo, que essas empresas estão mais distantes, né? Que a gente pega da indústria moveleira, a gente pega de Arapongas, do Paraná, que é a minha cidade natal. Então, esse resíduo de lá, aí a gente vem por transportadora. Também tem uma loja que funciona tipo um banco de tecido, que eles recolhem os resíduos e a gente compra, né, rolos grandes que tem várias pontas de peça ali. A gente nem sabe direito o que tem, que tipo de tecido que tem. Então, eles já preparam esses grandes rolos de resíduos e aí a gente tanto vai buscar quanto vem por transportadora. Legal. Então, e a gente, assim, às vezes pega alguns projetos diferentes, que é tipo você, por exemplo, né, que tem uma confecção, que tem um resíduo e não sabe o que fazer com ele. Então, aí a gente avalia o resíduo para ver quais são as possibilidades e aí a gente transforma esse resíduo em brindes para fornecedores, em presentes, para essa marca. Então, legal. Também tem essa possibilidade. Legal, bem legal. Agora é sua vez, devolve as perguntas para a Carol. Não, o que eu quero saber da Carol é justamente isso, é a questão do que sobra, né, do resíduo dela. Como que ela vê, né, essa sobra de resíduo? É lógico que por ela trabalhar com uma moda atemporal, essa questão do resíduo também deve ser reduzida, né? Esse Exatamente. Também é menor, né? Exato. É maravilhoso. Exato. Mas assim, mesmo tendo esse resíduo, eu imagino que você também, como eu, tem aquela coisa, eu não vou jogar fora, eu vou juntar isso tudo aqui para usar, quem sabe, em algum projeto, né? Exato. Então, assim, como você imagina usar esse resíduo? Ou o que você já fez, né? Que a gente está fazendo. A gente vai fazer parceria, né, Fabi? A gente estava falando aqui antes do papo, mas o que eu acho que depende muito do resíduo, como você falou, existem os resíduos maiores, menores. Para a gente, o mais desafiador são esses pequenininhos, porque os maiores, muitas vezes a gente consegue fazer, então a gente faz frufru de cabelo, a gente faz tiara, a gente consegue reutilizar como produto. A gente fez isso com Ecotesta, elas já fizeram pulseirinha com esses resíduos também. E muitas vezes a gente deixa até parado para fazer pilotagem de alguma outra peça, porque como a gente usa às vezes os mesmos tecidos, são tecidos lisos, é diferente de empresa que trabalha com muita estampa, fala que aquela estampa já foi utilizada, eu já não posso usar nunca mais. A gente fala, não, de repente sobraram 3 metros daquele tecido, tá bom, não vou conseguir fazer uma produção, mas eu consigo depois usar para uma nova pilotagem, eu não preciso ficar recomprando tecidos para pilotagem. Geralmente a gente compra esses pequenos rolos. Então, esses maiores a gente reutiliza dessa forma. Os pequenos resíduos, geralmente a gente faz doação para empresas e ONGs parecidas com a sua. Então, a gente já doou para empresas que fazem enchimento de almofada, de bonequinhas que vendem numa feirinha especial de artesanato. A gente já participou de um projeto com o Change, de doar também para a faculdade, para Mauá. Para Mauá. Então, eles fizeram todo um projeto com aqueles resíduos de tecido. Então, a gente vive buscando parcerias e pensando realmente o que pode ser feito de melhor, porque são tecidos muito bons. Como eu disse ali, né, a gente é muito criterioso para escolher o tecido. A gente busca tecidos, 95% hoje dos tecidos Amai-Base que são ou naturais ou de origem natural, o que já ajuda que esse resíduo, a gente já sabe que pelo menos ele é biodegradável, se por acaso ele for descartado. Então isso já é muito bom, mas a gente não quer que ele seja descartado.
isso a gente quer que ele seja reutilizado. Então a gente vai buscando esse tipo de parceria para esses resíduos, principalmente esses resíduos menores. Esse projeto da Mauá foi interessante até, foi um projeto que a Ju que abriu, né, para o Change fazer, que foi muito interessante, dentro da engenharia de produção, na oficina de produção mesmo, né, levar, e foi assim, de novo, né, a gente acaba sempre fazendo esse certo papel de trazer esse assunto, A muitas educação. vezes ainda como novidade, né? Exato, eu lembro que eu Então, estive lá e foi muito legal exatamente não é? isso. Porque assim, eles até, vamos dizer, o pessoal está lá se formando, né? Vai trabalhar nessa indústria e às vezes nunca tinha tido a oportunidade de entrar em contato com a problemática de continuar produzindo daquela forma, né? Quer dizer, o ideal é que um dia o modo de produzir seja já, né, já de cara sustentável, né? Mas enquanto ainda não é, a gente vai acordando esses espaços, né? Que é muito, acho que é um pouco o nosso papel, né? Sim, A sim. gente, né? Pela fala de vocês duas é isso. Vocês, além de empresárias, né? Vocês são educadoras aí da sustentabilidade, né? E é um pouco isso. E nós estamos construindo aí uma nova forma de olhar para o mundo, né, e tentando realmente ver essa oportunidade, que é, ao mesmo tempo que a gente vai, né, assim, recuperando ou diminuindo, mitigando as questões sustentáveis e sociais aí, a gente vai também acordando para mudar o modo de pensar e mudar o modo de produzir, enfim, né, de consumir, né? Consumir. É. E tirando, né, os preconceitos, né, a gente falava muito isso quando a MyBasic nasceu e a gente começou a tentar educar um pouco o consumidor sobre isso, a gente percebeu muitas vezes um afastamento no início, que era aquela coisa assim, ah, não, uma roupa sustentável estava ligada a um tipo de moda muito específico. Então existia um preconceito, né? Então esse trabalho de desconstruir tudo isso, acho que hoje já vem sendo muito desconstruído, mas muitas vezes era desassociado à qualidade, beleza, à sustentabilidade. Então hoje é quebrar isso, né? Tem móveis maravilhosos feitos de produtos reciclados, roupas maravilhosas feitas de tecidos sustentáveis, então objetos vindo de resíduos maravilhosos, então mostrar que isso é possível, né? E que é isso. O próprio Change nasceu com essa função, vamos dizer, de divulgar o consumo consciente como alguma coisa que tem uma beleza, que tem um glamour também, além de ter um propósito maravilhoso ali, quer dizer, né? Porque era isso. Eu me lembro que eu falava, não, mas a gente tem que pensar em sustentabilidade. Mas imagina, eu tenho 65, então falava assim, você vai andar o quê? De chinelo de pneu, de caminhão, com um vestido de chita, sabe, assim, sei lá. Eu falava assim, não, dá para você continuar se vestir. Olha aqui, estou aqui de My Basic hoje, totalmente, né, uma roupa super clássica, né, assim, toda, vamos dizer, não tem absolutamente essa aparência dessa coisa também tão alternativa e tão, assim, despojada, nesse caso, né? A My Basic tem de tudo, mas nesse caso, se eu quero ter um ar mais formal, sei lá, estou mais no momento que eu preciso estar mais formal, também existe, né? Assim, então é legal isso. A gente vai mudando um pouco a cabeça da gente e vai construindo aí uma nova forma de pensar, né? E prestando mais atenção no que compra, né? Eu falo que de alimento a gente já tem esse movimento há muito tempo, de olhar rótulo, olhar o que está consumindo, porque traz um benefício para a saúde, né? Eu falo que quando são objetos e roupa, que não vai te trazer um benefício direto, mas você está pensando no futuro, no planeta, nas próximas gerações, ou na saúde de quem está produzindo, né? Então, numa lavoura que não está usando aquele monte de agrotóxico que faz mal para lá. Você tem que ter um pensamento muito mais altruísta, mais consciente, porque não está te atingindo diretamente naquele momento no curto prazo. Talvez vai te atingir no médio e longo prazo. Vai chegar lá, vai chegar, volta para dentro de mas casa. aí é mais difícil ter essa consciência. Acho que é por isso, né, o movimento é mais difícil por isso, né? Ele não chega... Eu gosto muito daquela coisa muito simples de entender,
que no planeta Terra não existe jogar fora. Né? Você jogou exato. fora da sua casa, mas ainda está no planeta. Exatamente. Ainda não começamos a jogar fora do planeta, né? Espero Exatamente. que não invente isso também, né? Exato. Porque não vai resolver, a gente vai causar Exato. problema, sabe lá onde. Mas é isso, em vez de jogar fora, é tirar proveito, É isso. né? E fazer um reuso, né? Enfim. E ver com leveza, né, Rê? É, Que eu acho que é isso. Antes, quando comecei a estudar a sustentabilidade, a gente entra numa coisa muito louca, de achar, estou fazendo tudo errado, eu tenho que parar tudo, e acho que não é isso. E julgar também, muito julgamento, até em é. relação às outras empresas. Hoje eu me vejo num outro lugar que existe um movimento, não dá para ser tão radical. Então vamos entender que às vezes tem empresas que ainda não estão olhando para isso, mas estão sendo forçadas por um movimento, o consumidor exigindo mais, e elas têm um tempo para se desenvolver, para olhar para isso. Então, Nossa, Carol, eu acredito tanto nisso, sabe que no Change também perguntavam sempre para a gente qual é o critério, né? E se a gente, eu falo, olha, o critério é o critério seguinte, tanto que a gente fala assim, às vezes a gente está divulgando um determinado produto, e aí vem aquele questionamento, mas a marca é sustentável em todos? Eu falo, se ela não for em todos, mas nesse ela for, eu vou divulgar esse produto, que eu percebo que tem. Porque é isso, é um é um processo. processo, estimular A última coisa que a gente quer aqui é que o mundo se desmorone para começar tudo de novo. Não é por aí. Sim, A gente sim. tem que acreditar nessa transformação. Sim, E essa transformação com saúde financeira, ela toma um tempo, sim, não é? sim. Porque é isso. Sabe que tem um post que eu fiz no Instagram que fala assim, não dá para ser 100% sustentável. Exato. E não dá mesmo. Eu É acho isso. assim, o importante é a gente ter uma jornada, né? A gente, claro, a gente fazer várias mudanças, a gente tentar, mas ser 100%, eu adoraria só pegar minha bike e ir para todos os lugares de bike, mas não dá, né? Exato. Então eu preciso de carro para alguns deles. É. E a gente fala justamente isso. E aí É as isso. pessoas colocam comentários. E é bem interessante aquele post. Eu falei que vou transformar ele num e-book, porque vale a pena. Porque é isso, cada um dá uma ideia do que pode fazer de um hábito diferente. Você fala, Sim. não é? Esse eu consigo fazer também. Esse eu vou colocar no Isso. meu dia a dia. É É. isso que é interessante. Quanto mais a gente falar, quanto mais tiver visibilidade, quanto mais a gente tiver as trocas, né? Eu acho que mais as pessoas vão entrando nessa jornada, que ela É não é isso. perfeita. Exato. Nem para a gente, nem para as empresas, né? Não Exato. precisa nem ir para o todo, nem para o nada. É isso. Né? Dá para ir para um pouquinho, não é? E eu acho que e tentando dar passos. Eu falo que a gente, pelo menos o nosso compromisso na MyBase, que a gente entende perfeitamente isso, a gente sempre fala isso com muita transparência. Todo mundo tem clientes que falam, nossa, é maravilhoso, vocês são 100% sustentáveis. Eu sou a primeira a corrigir, falar, não somos. Então, também, quando a gente vai buscar um tecido de carro, a gente não está sendo sustentável. Então, assim, se a gente pegar bem na unha. Mas o que eu falo que é o compromisso de sempre buscando melhorar conforme você vai crescendo, o que você pode fazer mais, e não crescendo e fazendo pior, que esse é o risco, né? Que eu falo de se corromper, de entrar num modelo que você se corrompe e cresce em escala e esquece de todos esses princípios. Então, eu acho que esses são os desafios. Então, o objetivo é fazer cada vez mais. Conforme a gente cresce, é poder fazer mais. Né? Então, é dar passos, é entendendo, revisitando coisas que a gente achava que eram corretas e não são mais. Porque é isso, é complexo. Exato, são complexo, muitas camadas são muitas de correto, camadas, né? é profundo. Então, exato, no momento a gente achava que usar a camiseta pet para camiseta era super legal. Depois a gente entendeu que não, para camiseta não. Mas, de repente, para um casacão que ela não vai ficar lavando, pode ser bem legal. Mas para camiseta que ela vai ficar batendo na máquina, não é legal. É porque o PET é o plástico, vai ficar gerando microplástico. Então, ao invés de chibatar, é falar, deixa eu revisitar, deixa eu entender, então deixa eu mudar o meu processo. Então, eu acho que é isso, é ter isso muito enraizado dentro da empresa, que eu acho que isso vai fluindo naturalmente. As pessoas vão trazendo, como a Fabi trouxe, né? Tanto o consumidor quanto os funcionários, todo mundo vai pensando, vamos mudar esse processo? Vamos tirar isso, nossa, isso vai ficar mais eficiente, vai gerar menos plástico, vai gerar menos resíduo. Então, eu acho que é cultural. Acho que é muito isso. Sabe que a gente podia ficar aqui falando um monte, vocês falaram agora, já me deu vontade de outras perguntas, mas acho que a gente não vai ter esse tempo. Então eu ia sugerir assim, que tal se a gente encerra a nossa conversa hoje, cada uma de vocês, dando uma dica de um passo
um primeiro passo que as pessoas que nunca experimentaram ainda o consumo consciente podem dar para a partir de já, quando estiverem nos escutando. Depende, acho que muito de quão consciente ela tá, né? Mas assim, eu já vi gente que ainda nem o lixo separa em casa. Então, acho que assim, vamos falar do básico, né? Eu acho que é isso, começa por aí, porque eu acho que quando você já começa a separar o lixo de casa, você já começa a ter noção da quantidade de resíduo que você produz, tá gerando ali. Então, começa a incomodar aquele monte de plástico, aquele monte de coisa no lixo. E aí você começa já a trazer, vai te levando para um outro nível de consciência. Então, acho que esse, assim, para quem está nessa... e eu falo na questão da roupa, olhar e buscar saber muito o que está comprando, os valores daquela roupa. Eu falo muito mais do que o valor, que é o que todo mundo olha a princípio. Financeiro, né? Financeiro, é olhar os valores, o que tem por trás ali do que eu estou comprando. Então, independente de ser, né? Como você disse, tem questões, tem gente que vai falar, nossa, fica muito, valor muito alto, eu não consigo, eu vou ter que comprar uma outra roupa em outro lugar mais barato. Então, às vezes, escolhe comprar menos. Então, às vezes, não vai conseguir escolher. Você pode fazer escolhas dentro do seu, né? Do seu ambiente, das suas perspectivas, fazer essas escolhas, mas entender e ter consciência do que você está consumindo, de alimentos, de produtos, de brinquedos que você vai dar, numa festinha que você vai fazer. Então, acho que daria essas dicas. Se a Fabi poderia... Fabi. Eu, na questão da roupa, é justamente isso que eu penso, que eu faço também, a questão de comprar menos, mas comprar melhor, né? Com mais qualidade. E quando... Logo que você me perguntou, veio para mim a questão da compostagem, né? Que é algo que a gente faz aqui, que eu faço na minha casa, a gente faz há muito tempo, e que você não precisa ter nada assim de especial. Para quem mora em casa, se você quiser até enterrar no quintal da sua casa, né, o lixo da cozinha, você pode enterrar, você não precisa nem comprar uma composteira, né? Quem mora em apartamento aí precisa realmente adquirir algo, né? Mas quem mora em casa não. Então é um processo assim que você faz no seu dia a dia, você cria aquele hábito e depois o seu lixo é somente papel higiênico, porque você já separou o que é para reciclagem, né? O lixo orgânico vai para compostagem e aí sobra realmente só lixos dos banheiros mesmo. Então você vê essa transformação no lar e você vê o quanto diminui, né, a quantidade de lixo seu que vai para um aterro. Eu acho que isso realmente é transformador. E isso leva a outros hábitos, com certeza, né? Só complementar o que a Fabi falou, essa questão da compostagem, né? Tem muita gente que fala, ai, não, mas aí eu moro em apartamento, né? Quem mora em casa é mais fácil ter uma composteira, mas quem mora em apartamento também. Hoje tem as composteiras pequenininhas. E a pessoa fala, ah, mas lidar com a terra, com a minhoca. Você não vê nada disso. Você vai ter só a terrinha por cima, né? Quem tem composteira pequena. Então, existem soluções, né? Então, às vezes, num pequeno apartamento também é possível ter uma composteira. E é o que você falou, conforme você vai adquirindo esse hábito, vai te trazendo para outros, você começa a ficar mais consciente. Não, e o que eu acho que é assim, acho que esses pequenos hábitos, eles são bons para a gente não se distrair. Sim. Para todos os dias dentro de casa, em coisas que você faz todos os dias, você lembrar que você quer cada vez mais ficar acordada para esse assunto. Sim. E esse acordamento é o que vai poder, através das nossas escolhas de consumo, a partir disso, acordar o mercado, a indústria mesmo, para que ela se modifique. Exatamente. Porque, por exemplo, tá bom, o esforço que a gente faz, vamos dizer, com a composteira em casa ou com o lixo reciclado em casa, na dimensão da quantidade de lixo que temos para lidar, é muito pequenininho. Então, tem gente que fala assim, não vai resolver nada, então, por que eu vou fazer? Não sou eu que tenho que cuidar disso. Mas isso, primeiro, te deixa sempre acordado para esse assunto e na expectativa de que a gente vá pressionando o mundo para que soluções mais, vamos dizer, de porte maior venham a acontecer. Sim, sim. Por exemplo, lá eu moro parte do ano em Portugal também. Lá a gente recebe toda semana um saquinho verde, que se você não tem sua composteira, você põe naquele saquinho verde, eles ensinam tudo, não é para pôr nada que não orgânico lá dentro. Eles passam, depois você... Perfeito. Entendeu? Entrega o saquinho cheio, pega o saquinho vazio.
E, então, assim, não quero ter minhoca? Tá bom, então, mas joga tudo aqui, por favor, entendeu? Que eu tenho minhoca em casa, eu vou levar para lá. Quer dizer, porque talvez isso seja, de fato, mais eficiente em grande escala. Sim. Não é? Assim, aí fazem outros usos e tudo aquilo, obviamente, tem um valor comercial também, porque aquilo tudo não deixa de ser um adubo. Sim. Né? Não deixa de ser nutriente para outros espaços, quer dizer... Exato, a gente fala na Casa My Base que a gente viu isso acontecendo, a gente vai até fazer um vídeo, porque depois que a gente pôs a composteira, aquilo vai gerando o adubo, o jardim fica uma maravilha. Aí você vai vendo o ciclo do que está sendo consumido ali, compostado ali, aí vira aquele jardim lindo, então... o assunto vai embora, porque... Mas é isso, mas a gente tem que dar os nossos primeiros passinhos mesmo, né? Isso. Queridas, muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma delícia e vamos voltar para falar mais, viu?